Hoje, dia 7/1/2021, meu nome é Eduardo e nós estamos aqui no Topcast, o seu podcast. Muito obrigado pela licença que você me deu e pelo um pouquinho da sua escuta. Vamos em frente hoje com previsões de 2021. E que essas previsões são baseadas em quê? Essas previsões são baseadas no que eu acho, no que eu penso, no que eu reflito, e eu quero que você reflita junto comigo. Primeiro assunto dentro dessas previsões, Nós vamos falar de política. Ah, meu Deus, política. Nós vamos falar de política porque a política, ela rege várias outras áreas do nosso cotidiano. Nós temos visto aí o quê? Uma tendência da política seguir para a desconstrução do tradicionalismo. Nós estamos cada vez mais vendo a política num cenário não só nacional, mas internacional, sendo desconstruída. Os padrões formais da política, os partidos, os blocos, as uniões de pensamento, a polarização direita-esquerda, para cima, para baixo, ela está se perdendo. Então, as previsões que eu tenho, a sensibilidade para 2021, é que nós teremos, logicamente, uma inversão de vários valores dentro da política. Valores esses que vão converger para a quebra daquilo que é conservador. Então, na política nós vemos uma grande guinada aí progressista, e não progressista no sentido da palavra somente de posicionamentos políticos, mas progressistas a fim de um pensamento de convergência, saindo do verde, o verde contra o amarelo, o azul contra o vermelho ou coisa do tipo, de uma ponta para outra, mas o mundo refletindo sobre aquilo que é a convergência de pensamentos para que se chegue a algo ideal. Ligado a isso, a economia, quais são as previsões? Não entendo nada de escola austríaca, não tenho nenhum embasamento nesse sentido. Porém, nós temos visto a desconstrução como uma enfermidade dos nossos tempos, pode entrar com uma desconstrução em todo o mercado. Então, as previsões aí, apesar de não parecerem boas, nós temos que identificar, dentro da economia, o que teremos de oportunidades em tempo de crise, A crise também ela gera oportunidades. Então, eu vejo também essa desconstrução de tudo aquilo que se fala como economia, baseada puramente no bem final, no empresarialismo. Muitos chamam do capitalismo puramente simples, não. Eu chamo de empresarialismo, para ficar mais fácil de entender. E nós vamos falar, em vez de socialismo ou distribuição de renda, de humanismo. Nós temos visto que não dá mais para sermos somente empresarialistas, visando o lucro como algo central e achando que isso vai promover o bem-estar social. De certa forma, muito do desenvolvimento que nós temos hoje, sim, é devido a estas práticas. Existe o lado bom de tudo isso, dessas revoluções capitalistas, e que nós vivemos, aceitamos e não temos nenhuma objeção profunda contra isso. Porém, nós temos que admitir que dentro de uma crise sanitária que vivemos, a economia tem que pensar mais no humanismo, porque no final nós estamos todos agora lutando para que tenhamos soluções humanísticas, e foi só a economia parar, foi só o capital humano parar, que toda a economia parou. Então isso vale o quê? Uma reflexão para nós. Então, pensando em economia, eu creio que conforme as grandes estruturas vão perdendo aí a sua capacidade
de obtenção de lucro demasiado, aqueles que se destacarem individualmente poderão angariar grande parte das oportunidades aí econômicas. Então, você já vê um movimento aí de várias empresas que antes não viam empreendedores individuais, autônomos, como um cliente potencial, fazendo e veiculando propagandas nesse sentido. Então a gente pode ter uma previsão para 2021 de uma economia pujante para quem fizer essa escolha de traçar pequenos caminhos, pequenos dons. Então, se você tem aí o seu dom de vendas, você trabalha com manufaturados, coisas que antigamente não eram tão valorizadas, aproveite que esse é o momento de colocar o seu dom para o empreendedorismo e para a sua obtenção de valores de forma individual, quebrando todo esse ciclo aí de grandes cadeias produtivas. E eu creio que sim, nós podemos sair aí com uma melhoria até de cenário, desde que possamos de forma objetiva aproveitar todas as oportunidades. Na saúde, a previsão é que se estenda, obviamente, que a gente receba a vacina, que a gente receba uma pseudo-imunização, porém, não vejo ainda com tão bons olhos a questão da vacina sendo resolvida ainda esse ano. Esse ano eu creio que será o começo, porque nós temos visto que a vacina está sendo muito politizada, a vacina está sendo também obra de especulações financeiras, obra de corrupção, entre outras coisas. Então nós temos que olhar com um olhar obviamente otimista, desejoso, para que todos nós possamos nos beneficiar dessa vacina, de tudo, mas não consigo ver em 2028, segundo as minhas previsões, hein, gente? É de alguém que não tem embasamento, porém são todas percepções do meu pouco conhecimento e da sensibilidade que eu quero tentar enxergar aí para esse ano. Vendas, oportunidades, mercado digital. Conforme você pode ter percebido o quanto os sites de entregas estão importantes, o quanto os negócios online estão bombando, ou seja, na medida que se fecham portas tradicionais, se abrem portas que outrora não eram tão vistas de consumo. Então nunca se teve tão alto a venda de negócios locais, de comércios ligados à higiene pessoal, à beleza, ligados a qualquer tipo de venda que atenda o problema ou a demanda do teu cliente. Então eu vejo um ano de muitas oportunidades online, muitas oportunidades nesse mundo digital, onde você precisa mesmo estar antenado. Então procure se especializar, procure conhecer um pouco desse mercado, buscar empresas relacionadas que possam te ajudar no momento da captação desses clientes. Então eu vejo muita oportunidade, porque existe uma fragmentação de mercado, uma valorização de talentos individuais. Então esse é um resumo, é a nossa primeira edição do Topcast. Nós vamos estar aqui o ano todo gravando séries de podcasts, de pequenas reflexões baseadas em achismos, em pesquisas também, baseada na minha opinião pessoal, mas hoje eu estou aqui sozinho como anfitrião, mas nós vamos buscar a opinião de várias pessoas da sociedade, dos meios sociais, para que a gente possa estabelecer não opiniões fechadas, mas apenas um bate-papo. Esse é o intuito do podcast, é gravar um bate-papo, alguma coisa que aconteceria de repente no balcão de uma padaria, no escritório,
na casa da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, mas